E aí pessoal, tá começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quem criou a máquina de tatuagem, na verdade quem foram os 3 responsáveis pela máquina de tatuagem ser o que ela é hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Eu tenho que falar para vocês que até hoje a gente ouviu histórias de que quem foi o criador foi o Thomas Edison e ela foi modificada por Samuel O'Reilly. Mas Thomas Edison já criou a máquina de tatuagem? Ele não criou a máquina de tatuagem, mas sim a caneta elétrica, que posteriormente foi modificada ali por Samuel, que ele transformou em uma máquina de tatuagem. Mas para mim chegar nisso aí, para contar para vocês essa história toda, a gente precisa saber também da história dos envolvidos, que além de Thomas Edison, Samuel O'Reilly, entra uma pessoa muito importante nessa história, ninguém menos que Nikola Tesla. O que Tesla tem a ver com a tatuagem hoje em dia? Então fica aí que eu vou te contar. E a gente vai começar primeiro pela história de Thomas Edison e onde a história dos 3 se cruzam. Thomas Edison era norte-americano, nascido em 1847 e quando pequeno praticamente não frequentou a escola, sendo educado por sua mãe e posteriormente estudou por conta própria. Durante a juventude desenvolveu um problema de audição, provavelmente causado por escarlatina, que atribuía erroneamente a um acidente em seu laboratório. Chegou a fundar 14 empresas durante sua vida, incluindo a General Electric, ou GE, que existe até hoje. A partir da década de 1860, Thomas Edison registrou mais de 2.000 patentes ao longo de sua vida. Algumas delas foram a lâmpada elétrica incandescente, o fonógrafo, que nos dias de hoje é o aparelho de som, rodas de borracha, o famoso pneu. Naquela época, não tinha pneu, uma coisa tão simples. Thomas Edison inventou, não existia pneu. E é uma coisa que pouca gente sabia também dessa aí, então agradece se você anda de carro, bicicleta, hoje tem um pneu ali. Thomas Edison, mas vamos continuar essa história, hein? A invenção bem menos popular foi a caneta elétrica, criada por Edison, produzia cópias de extenso de qualquer documento, de acordo com o que fosse escrito. A invenção de 1865 não conseguiu superar a praticidade das máquinas de escrever, mas o projeto inicial teve outra utilidade e colaborou para lançar a primeira agulha elétrica de tatuagens em 1891. Mas calma aí que a gente ainda vai chegar nessa parte, ainda estamos falando sobre Thomas Edison, eu não vou pular para o Samuel agora, guarda o Samuel num cantinho aí que a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco. E como funcionava essa caneta e qual era a função dela? O usuário teria que escrever um documento usando a caneta elétrica, que faria pequenos furos no papel. Em seguida, o usuário colocava o papel em uma prensa que acompanhava a caneta e usava um rolo coberto com tinta, coberto pelo estêncil, um papel embaixo, pegaria a tinta criando uma cópia do documento escrito à mão. Um sistema utilizado hoje em dia bem parecido à serigrafia, onde você usa uma espécie de tela furada para passar a tinta por cima e a estampa sai embaixo. Agora que você já sabe desse funcionamento da caneta elétrica, deve ter uma dúvida aí na sua cabeça. Por que ela não foi à frente e hoje em dia a gente não conhece como caneta elétrica? Havia um suporte de ferro fundido com baterias de célula única. Essas baterias prejudicaram as vendas de canetas elétricas por vários motivos. As baterias de célula úmidas têm abertura para liberar o gás venenoso criado quando geram energia, e eram complicadas, baterias bem menos complicadas usadas por máquinas de telégrafos, logo foram colocadas na máquina de caneta elétrica, mas isso significava que os operadores de telégrafo eram os únicos experientes o suficiente para usar a caneta. Pessoal, essa caneta foi criada com o intuito de todo mundo poder usar, mas porque a bateria era muito perigosa e ela tinha que ficar mais ou menos do seu lado, imagina a gente aqui nessa sala com uma máquina dessa aí, uma caneta elétrica de Thomas Edison, e a bateria aqui do meu lado. A bateria tinha uma abertura que ficava saindo um gás, que era tóxico. Então, você se envenenava ali enquanto usava a caneta. Aí o pessoal veio e adaptou a bateria de telégrafo. Telégrafo é aquela paradinha que é usado na... Você ficava apertando e conversando em código Morse.
Aí eles adaptou, só que quem sabe usar bateria de telégrafo era só quem trabalhava com telégrafo, que naquela época não eram muitas pessoas. O operador de telégrafo antigamente era tipo técnico em TI hoje em dia. Então essa tecnologia, por ser usada apenas por operador de telégrafo, era mais fácil deixar o operador de telégrafo no telégrafo. Então não precisava, era uma tecnologia que ia se tornar obsoleta. Mesmo com várias vendas, ela foi bem vendida. Existem exemplares até hoje que são vendidos em torno de 15 mil a 25 mil dólares. É cara a caneta elétrica, só não vendeu naquela época, mas hoje em dia vende. A gente já tem aqui o projeto de Thomas Edison, aquela máquina, aquele trambolho. Mas como a gente chegou no que a máquina de tatuagem é hoje? Que a gente já tem aqui o protótipo, a criação de algo que parecia uma máquina de tatuagem. Mas e agora? Como ela foi evoluindo a se tornar o aparelho que você usa hoje em dia? Começa em 1891 com um inventor chamado Samuel O'Reilly, que quando modificou a caneta elétrica de Edison transformou em uma máquina de tatuagem. Só que até chegar no Samuel teve outro personagem antes dele, sim. Teve outro personagem antes do Samuel. A gente ainda não vai entrar na história de Samuel O'Reilly, que foi o cara que modificou a máquina, porque a gente precisa falar de outro cara que inventou outra coisa que serve até hoje nas máquinas de tatuagem. Como eu disse no início, agora a gente vai entrar na história de Nikola Tesla. Provavelmente o cientista mais brilhante e com certeza o mais injustiçado que já pisou nessa terra. Nikola Tesla, que viveu de 1856 a 1946, foi um inventor austro-húngaro nascido em Smidjan, Império Austro-Húngaro, na atual Croácia, que deixou importantes contribuições para o desenvolvimento das tecnologias mais importantes dos últimos séculos, como a transmissão via rádio, a robótica, o controle remoto, o radar, da física teórica e nuclear e ciência computacional. Se você usa energia elétrica, praticamente tudo de eletrônico que você usa tem alguma peça ou foi inventado por Nikola Tesla. Filho de um sacerdote ortodoxo, desde pequeno foi treinado por seu pai para desenvolver a memória e o raciocínio. Sua mãe era descendente de família de inventores. Durante sua infância dizia que via flashes de luz que apareciam diante de seus olhos. Em 1881, Tesla começou a trabalhar em uma empresa de telefonia em Budapeste, na Hungria, chegando a ser promovido a eletricista-chefe. No ano seguinte, mudou-se para Paris, na França, onde começou a trabalhar na Continental Edison Company, a empresa de Thomas Edison. Eu tinha falado que a história de Thomas Edison ia se cruzar, e sim, se cruza. Thomas Edison, no final, acabou sendo um grande rival de Tesla, acusado de roubar a maioria de suas ideias e pela guerra da corrente. Se você se interessa pelo assunto, eu não vou explicar muito aqui, mas eu sugiro que você dê uma pesquisada aí sobre a guerra das correntes, que você vai entender melhor como Tesla e Thomas Edison se tornaram, de certa forma, inimigos. Não pesquisa agora, continua no vídeo, depois você vai lá e pesquisa, mas deixa o seu like aí. Ele chegou aos Estados Unidos em junho de 1884, indo trabalhar na Edison Machine Works em Nova York. Recebeu a missão de aperfeiçoar 24 máquinas da empresa, sendo-lhe prometido um bônus de 50 mil dólares caso conseguisse. Tesla trabalhou por 6 meses na Edison Machine Works e depois que descobriu que a empresa não tinha intenção de lhe pagar o bônus prometido, ele se demitiu. Durante esse período, ele chegou a trabalhar 18 horas por dia. Isso também foi uma coisa que aconteceu, foi quando Thomas Edison enganou Nikola Tesla, oferecendo ele uma recompensa de 50 mil dólares se ele conseguisse aperfeiçoar 24 motores. Ele conseguiu, trabalhando até 18 horas por dia, mas Edison nunca pagou esse dinheiro a ele. Mas beleza, onde entra a contribuição de Tesla na tatuagem? Ele brigou com Thomas Edison e pronto? Não foi bem isso. A contribuição de Tesla para a tatuagem começa em 1888. Em 1888, Tesla registrou a patente do motor de indução magnética de fácil manutenção e uma boa durabilidade.
O motor de indução elétrica continua sendo usado até hoje em produtos do nosso dia a dia, como em aspiradores de pó, secadores de cabelo e também em máquinas de tatuagem. Tesla criou um motor, Thomas Edison criou a caneta elétrica e a caneta elétrica foi modificada para ser usada posteriormente como máquina de tatuagem. A caneta elétrica tinha um pequeno problema. A caneta elétrica funcionava o seguinte: tinha as duas bobinas embaixo e um círculo de metal em cima. Essas duas bobinas embaixo geravam um campo magnético que fazia aquele círculo de metal girar em cima. Era mais ou menos como o excêntrico das máquinas de tatuagem hoje, só que bem maior e com as duas bobinas em pé embaixo. Esse motor de Thomas Edison não era tão eficiente. Funciona, duraria anos, duraria. Só que como a bobina era usada embaixo, o campo magnético dela não era aproveitado da forma certa. Girava o excêntrico em cima, a agulha ia para frente, ia para trás, mas faltava força. Se fosse hoje em dia, essa caneta elétrica de Thomas Edison, você conseguiria tatuar com ela, mas provavelmente usando só a 5RL, porque outras agulhas ela não teria força o suficiente para bater com consistência. E posteriormente, depois que Samuel O'Reilly modificou essa máquina, veio outra modificação, o que transformou ela na máquina de bobina. Aproveitando essas duas bobinas, em vez de colocar elas aqui, pôr o excêntrico girando em cima, elas se transformaram na máquina de tatuagem de bobina que vocês conhecem hoje. Era mais eficiente eu usar esse imã para puxar uma haste de metal para grudar nela do que fazer girar em cima. Então conseguiu aproveitar melhor o campo magnético dessas bobinas, transformando em uma máquina mais forte. Por isso que você consegue hoje em dia trabalhar com máquina de bobina, pintar com várias agulhas, que se essa máquina aí, a caneta elétrica de Thomas Edison, tivesse vindo à frente, a gente não ia conseguir trabalhar com mais agulhas. Aí em 1888, Nikola Tesla faz a patente de um motor. Isso aí, um motor de indução magnética. Esse motor consiste em um núcleo magnético envolto por um campo magnético que é muito mais eficiente, gasta menos energia, tem muito mais força do que o criado por Thomas Edison, além de ser silencioso, não esquentar e durar 500 anos e assim vai. Além de você conseguir fazer ele muito pequeno, bem mais portátil e sem precisar daquela roda em cima que fica girando. Tudo isso até 1888 foi quando ele registrou a patente desse motor. Agora entra Samuel O'Reilly. Samuel O'Reilly nasceu em Waterbury, em New Haven, Connecticut, filho dos imigrantes irlandeses Thomas O'Reilly e Mary Ann Hurley. Em maio de 1854, ele começou a tatuar em Nova York e em meados da década de 1880, a máquina de O'Reilly foi baseada na tecnologia rotativa da caneta de impressão autográfica de Thomas Edison. Embora O'Reilly detivesse a primeira patente de uma máquina de tatuagem elétrica, os tatuadores vinham experimentando e modificando uma variedade de máquinas diferentes antes da emissão da patente. A primeira máquina de tatuagem pré-patente de O'Reilly foi um tampão dentário modificado que ele usou para tatuar várias atrações de museus, para exibição entre os anos de 1889 e 1891. Do final da década de 1880 em diante, as máquinas de tatuagem evoluíram continuamente para a tatuagem moderna. O'Reilly foi o primeiro proprietário de uma loja em Chanton Square, em New York. Em 1904, ele mudou-se para Chanton Square, quando o inquilino anterior, o tatuador Elmer Gretchen, deixou a cidade. Charles Wagner foi supostamente aprendiz de O'Reilly e mais tarde assumiu a propriedade de sua loja em Chanton Square. Uma curiosidade aí sobre a tatuagem, a palavra vem da palavra tahitiana tatu, que significa marcar algo. Eram muito mais difíceis de fazer. Os tatuadores trabalhavam à mão, perfurando a pele, talvez 3 vezes por segundo, enquanto instalavam seus designs. A máquina de O'Reilly, com suas 50 perfurações por segundo, foi uma enorme melhoria na eficiência. Antigamente, os tatuadores usavam muito o que é conhecido hoje como hand poke e tebore. E aquilo ali durava anos para você criar uma tatuagem. O O'Reilly pegou e trouxe essa tecnologia que ele modificou
para ser usada e assim adiantar a vida dos tatuadores. Essa história ficou mais ou menos assim: em 1875, Thomas Edison criou a caneta elétrica. Em 1888, Nikola Tesla criou o motor de indução. E em 1891, Samuel O'Reilly modificou a caneta elétrica de Thomas Edison para ser usada como máquina de tatuagem. Posteriormente, vendo que aquele motor não tinha tanta eficiência da forma que era usado, transformou a máquina de tatuagem, que nessa época era rotativa, na máquina de bobina, que era mais eficiente para colocar mais agulhas na pele. Se você usa uma máquina de bobina, você está usando uma invenção que veio ali de Thomas Edison. E se você está usando uma máquina rotativa, seja ela qual for, você está usando tecnologia de Tesla. Então eu estou trazendo esse vídeo aqui porque eu sempre achei injusto dar os créditos só a Thomas Edison. Porque sim, a gente usa a tecnologia de Thomas Edison hoje em dia, mas também usa a tecnologia de Nikola Tesla. Então, não foi uma pessoa que criou a máquina de tatuagem, mas sim duas e uma modificou. São 3 pessoas incluídas nessa história e não só Thomas Edison. E eu quero deixar aqui para vocês uma pequena frase. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim. Nikola Tesla. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu like aí para eu poder trazer mais vídeos assim, para a gente ir a fundo na história da tatuagem e trazer da forma correta a história como ela deve ser contada. Demorou? Deixa o seu like, se não é inscrito já se inscreve e até a próxima. Tamo junto!